Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de continuous forms, special cases. Vamos falar de formas contínuas, considerando alguns casos especiais, tá? Então nós vamos relembrar um pouquinho dos tempos verbais que usam a forma contínua, que vocês sabem é aquele ing que aparece no final dos verbos, e vamos falar de casos especiais, por exemplo, verbos que não aceitam gerúndio, ou mesmo o caso do ing usado em situações diferentes de tempos contínuos, que é o que nós estamos mais acostumados. Então, o nosso roteiro de hoje, nós vamos ter primeiro uma revisão dos tempos verbais em inglês, depois o uso do aspecto contínuo, que aí sim é esse ing na função de gerúndio. O caso dos verbos estáticos, que são esses verbos que não usam as formas contínuas em língua inglesa. Depois nós vamos ter outros usos para o ing e, por fim, os exercícios. Então, vamos lá para a gente não perder tempo. Fazendo uma revisão de verbos em inglês, o que é que nós já sabemos? O que é que vocês já acompanharam nas nossas aulas? Verbos são palavras que representam, dentro da gramática de qualquer idioma, as ações, né? Então, eu tenho aqui, the tense of a verb tells you when a person did something or when something existed or happened. Ou seja, o tempo de um verbo, né, quando nós usamos os tempos verbais, nós estamos falando sobre alguma coisa que a pessoa fez com o foco no quando. Quando a pessoa realizou essa ação ou quando a pessoa planeja realizar essa ação, falando de algo que existiu ou algo que aconteceu ou que ainda acontecerá. Quando nós pensamos na língua inglesa, assim como em outros idiomas, nós temos as três referências temporais. Past, que é o passado, present, presente, e future, o futuro. As três noções temporais. Além da questão dos tempos, passado, presente e futuro, nós temos o que nós chamamos de aspectos, ou formas, tensões verbais, que é quando eu penso no tempo mais uma forma. Diferentes formas de expressar esse mesmo tempo. Tem 4 formas na língua inglesa ou 4 aspectos no inglês. O simples, o contínuo, o perfeito e o perfeito contínuo. Por isso que nas aulas de inglês você já deve estar acostumado, sempre vem, quando se fala de verbos, essas palavrinhas combinadas. Então, eu tenho, por exemplo, o presente simples, o passado contínuo, o futuro perfeito, sempre tem essa combinação dessas duas palavrinhas, o tempo e o aspecto, tá? Quando nós falamos desse termo, né, the term aspect, esse termo aspecto ou tensão ou forma verbal, nós estamos especificamente demonstrando ou tentando demonstrar como essa ação, qual é o status dessa ação. Se essa ação, por exemplo, está acontecendo, se ela está em progresso, se é uma ação que acontece com uma rotina, se é uma ação que começou no passado e até hoje ela ainda acontece. Então, o aspecto, esse aspecto simples, contínuo, perfeito, que nós utilizamos junto com a referência temporal, eles são essenciais para complementar a informação da ação, como que aquela ação está sendo realizada. Olha o exemplo da mesma ação representada em diferentes formas verbais, tá? Então, por exemplo, I work every day. Um verbo só, é a forma simples, representa eu trabalho diariamente. É uma ação que eu estou representando com a minha rotina, sobre com que frequência eu realizo essa ação no meu cotidiano. Tá? No presente contínuo, eu tenho I am working now. Eu estou trabalhando agora. O foco é representar que essa ação, neste momento, está acontecendo. Ela está em andamento. No caso do contínuo, eu já tenho 2 verbos, ó, o verbo auxiliar e o ing. Tempo perfeito e tempo perfeito contínuo. I have worked here since 2019. Eu trabalho aqui desde 2019. I have been working here for 3 years.
eu estou trabalhando aqui por 3 anos. Nesses dois exemplos que a gente tem referência de perfeito, eu tenho uma ação que começou no passado, 2019, há 3 anos atrás, ou há 3 anos, e nesses dois casos, eu represento o quê? É uma ação que começou no passado, mas até hoje ela é uma realidade. Ela faz parte do meu cotidiano, ela se mantém presente no meu dia a dia, e você ainda tem uma expectativa dela continuar. Você tem uma expectativa de que você vai continuar trabalhando naquele mesmo local. Tá? Então, é uma ação que, apesar de ter começado no passado, ela mantém relação com os tempos atuais. É isso que representa os tempos perfeitos. Tá bom? Então, cada uma dessas formas, ela dá um sentido, ela transmite uma ideia diferente. Começando a falar especificamente dos tempos contínuos, nós vamos falar de uma forma, né, de um aspecto, que demonstra a ação que está, estava ou estará em progresso em um certo momento do tempo. Tá? Em algum momento, essa ação vai estar em andamento. Na língua inglesa, os tempos contínuos, eles são formados por uma combinação de dois verbos. O verbo to be, que sempre vai ser conjugado de acordo com o tempo verbal que você quer expressar, mais o verbo principal com ing. O ing é o que representa a ação em progresso. É o nosso gerúndio em português. Ando, endo, indo. Jogando, falando, brincando, assistindo. Tá? São ações em andamento. Em inglês, nós possuímos, portanto, as formas do contínuo. No presente, no passado e no futuro. Para que eu uso o presente contínuo? Para mostrar uma ação que está acontecendo no momento atual. Passado contínuo, para mostrar uma ação que estava acontecendo, que estava em progresso no passado. E o futuro contínuo, obviamente, para demonstrar uma ação que estará em progresso, estará em andamento no tempo futuro, ou em uma indicação temporal que ainda vai acontecer. Olha os exemplos. I am having lunch at the moment. Eu estou almoçando neste momento, ou no momento atual. I was having lunch when someone knocked on the door. Eu estava almoçando quando alguém bateu na porta. No exemplo do futuro, I will be having lunch at the office tomorrow. Eu almoçarei ou eu estarei almoçando no escritório amanhã. Nos 3 exemplos, eu tenho a mesma ação, having lunch, representando uma expectativa de algo que está em andamento agora, que estava em andamento no passado, ou que eu tenho uma expectativa de que estará em andamento no futuro. Tá? Então, nesses 3 casos, eu tenho essa representação de ações em andamento no presente, no passado e no futuro. Além dessa representação de ação em progresso ou ação com status de continuidade, os tempos contínuos também são usados para demonstrar algumas ideias. Por exemplo, ações repetidas ou ações que acontecem com grande frequência, que tem uma incidência grande no contexto ou no cotidiano daquela pessoa. The children were always crying. As crianças estavam sempre chorando. É uma ação repetida que vem acontecendo já desde um passado. She's making the same mistake again. Ela está cometendo o mesmo erro de novo. Então, é uma ação repetida, é uma coisa que ela já fez antes. Tá? Também se usa para falar de ações temporárias. Ações que você tem uma expectativa de que elas estão acontecendo no momento atual, mas que em algum momento elas vão ser suspensas. Você vai deixar de realizá-las. Por exemplo, they are renting a house until they can buy one. Eles estão alugando uma casa até eles conseguirem comprar uma. Então, o aluguel, né, esse ato de estar alugando um imóvel, é temporário, porque eles têm uma expectativa de adquirir um imóvel próprio. I was teaching English during my vacation. Eu estava ensinando inglês durante as minhas férias. As férias vão acabar, portanto, é uma ação temporária. Você vai deixar de praticar essa ação, esse sujeito, durante aquele período temporário.
tá? Também usamos ele para descrever os contínuos, para descrever mudanças ou ações em desenvolvimento, tá? Exemplo: Unfortunately, his health is worsening. Infelizmente, a saúde dele está piorando. É uma representação de um estado que está em mudança, que tem uma expectativa de modificação ou de alteração nesse estado. The situation is improving every day. A situação está melhorando todo dia. De novo, é uma representação de uma condição que está em transição, que está em mudança, tá? Usamos também o contínuo. Observem todos os exemplos que a gente sempre tem a combinação dos dois verbos, tá? Verbo to be conjugado mais o verbo principal com o ing. Além disso, do presente, do passado e do futuro contínuo que eu demonstrei anteriormente, e dessas situações de ação repetida, ação temporária ou ação em mudança, estado em mudança ou progresso, nós podemos combinar o aspecto contínuo com outras estruturas verbais da língua inglesa. Por exemplo, eu posso combinar o aspecto contínuo com o aspecto perfeito, e aí eu crio um tempo perfeito contínuo, e eu também posso usar esse tempo contínuo com os verbos modais, que são verbos auxiliares, para criar justamente modalidades que estão em andamento. Possibilidade, sugestão, habilidade que está em progresso. Olha os exemplos para ficar mais fácil. We have been waiting for the bus for a while. Nós estamos esperando por um ônibus por algum tempo. Então, é uma ação que está em andamento. Então, essa é a parte do contínuo. Mas é uma ação que começou no passado e até agora ela é uma realidade. Esse é o aspecto perfeito. Então, nós temos uma combinação das duas coisas. Perfeito, contínuo. Há algum tempo nós estamos lá esperando o ônibus e essa espera, ela está em progresso, ela continua acontecendo, tá? Com o verbo modal, they might be playing soccer, I'm not sure. Eles podem estar jogando futebol, eu não tenho certeza. Então, aqui eu uso o verbo auxiliar might justamente para representar uma possibilidade, uma probabilidade a respeito de algo. Tá? Agora vamos falar especificamente das situações em que no inglês não se usa as formas contínuas, não se usa o gerúndio. Tá? E nós chamamos essas situações de verbos estáticos. O que são verbos estáticos? São verbos que representam estado ou condição, ou seja, coisas que são permanentes ou coisas que você não consegue determinar quando ela começou ou quando ela vai acabar. Então, por exemplo, quando nós pensamos em verbos que representam sentimentos, emoções, situações ou expressões ou manifestações do próprio sujeito, nesse caso nós não temos ações físicas. Correr, andar, pular, falar, jogar, isso são ações físicas, tá? No caso, sentimentos, acreditar, sentir, odiar, amar, gostar, entender, saber, são verbos que você não consegue determinar o começo ou o fim de alguma coisa. Digamos que você está apaixonado. Você tem uma expectativa de que você começou a sentir aquele sentimento, mas você não tem uma expectativa de quando aquele sentimento vai acabar. Então, é algo que nós utilizamos dentro da língua inglesa como verbos estáticos. Eles demonstram situações permanentes. Por mais que um dia você possa deixar de gostar daquela pessoa, você possa deixar de gostar de alguma coisa, tá? De alguma coisa que você pratica, de alguma coisa que você se alimenta, de algo que você tem hoje em dia uma simpatia e futuramente você não pode ter. Só que você não consegue precisar, como uma ação física, quando isso vai acabar. Em virtude disso, em inglês, esses verbos não recebem ing. É sempre preferível que você utilize ele nas suas formas básicas, tá? Na forma do presente simples e etc. Esse sufixo ing, além dessa questão contínua, ele também assume, ele também adquire diferentes características. Ele pode ser usado para representar o que nós chamamos em inglês de gerúndio
E nós podemos utilizá-lo para representar particípio. E agora, pessoal, só uma atenção, porque quando nós falamos de inglês com português, tem algumas semelhanças em que nos ajudam, mas tem algumas diferenças que nos atrapalham. Por exemplo, esse termo aqui, ó, gerúndio, não é a mesma coisa do gerúndio que nós chamamos em português. O que é o gerúndio em português? Ação em movimento. ING, que indica ação em movimento em inglês também. Só que esse sufixo ING, quando indica a ação em movimento, nós chamamos de contínuo. Ou existe uma terminologia que é present participle, que é o particípio presente, que é pouco utilizado aqui no Brasil. Quando você vê esse termo aqui, gerúndio em inglês, serve para representar duas coisas. Por exemplo, verbos que estão na forma infinitiva, ou seja, ele não está conjugado, ou para indicar verbos que estão assumindo uma função de substantivo em um contexto. Ou seja, nem sempre o ING deve ser traduzido como ando, endo e indo. Tá? E no caso do particípio, é quando você usa o ING para transformar um verbo em um adjetivo. Vamos ver exemplo disso. It didn't stop raining. Esse raining aqui, que é o ING, não é chovendo. Ele significa, na hora de traduzir para o português, o gerúndio na função de infinitivo, ou do verbo na sua forma básica. Não parou de chover. Você não vai dizer não parou de chovendo, tá? Não parou de chover. Olha o exemplo do ING fazendo função de substantivo. Swimming is a great exercise. Nadar é um ótimo exercício. Ou natação é um ótimo exercício. E no caso da função de adjetivo, olha o que eu tenho. That book was very interesting. Aquele livro foi muito interessante. Não é interessando. Tá? Então, perceba que em algumas situações eu vou ter o ING na sentença, mas ele não vai estar fazendo aquela função de contínuo da ação em andamento. Como que eu consigo diferenciar isso? Pelo contexto e, além disso, pela presença do verbo auxiliar. Para aquele verbo com ING ter a função de presente, passado ou futuro contínuo, eu tenho que ter o verbo estar, que é o verbo de ligação. I am talking. Eu estou falando. He is swimming. Ele está nadando. Então, nesse caso, para eu expressar a ação em progresso, eu tenho que ter o verbo to be, que é o verbo de ligação. Tá? Vamos ver alguns exemplos para a gente analisar isso que nós tratamos hoje. Tá? Lembrando, tem as formas contínuas, que é quando você tem o verbo to be, mais o verbo principal indicando a ação em andamento, e nós temos o ING fazendo outras funções. Nesse caso, considerando a sentença, cheque a alternativa que representa o uso correto do ING. A frase é: What will you do after watching the movie? O que você fará depois de assistir o filme? Nesse caso, ó, watching, que tem o ING, ele está sendo usado sozinho na frase. Não tem o verbo to be, não tem o verbo de ligação, o verbo estar. Então, quer dizer que, nesse caso, ele está desempenhando uma função que não é o contínuo. Ou seja, ele está fazendo a função daquilo que eu chamei para vocês, gerúndio em inglês, tá? O que representa esse gerúndio? É justamente o verbo na função de infinitivo ou na função de substantivo da frase. Um outro exemplo, um outro exercício. Considerando a sentença, cheque ou marque a alternativa que representa a forma do ING. Nesse caso, I was playing my guitar when she called. Ou, no caso, seria aqui uma frase afirmativa, tá? Se fosse pergunta, was vinha na frente. Eu estava tocando o meu violão quando ela telefonou, quando ela chamou. Aqui, olha a diferença do exemplo anterior. Eu tenho o verbo com ING e eu tenho antes dele o verbo to be. No passado, é o verbo de ligação. Então, nesse caso, o que eu tenho? Passado contínuo. Dois verbos. O verbo estar no passado
estava, eu estava, e playing, tocando, tá? Porque o meu complemento era violão. Então, nesse caso, eu tenho um exemplo demonstrando uma ação em andamento. Pessoal, nós ficamos por aqui. Até a próxima e bye, bye.